senhor João Batista de Oliveira, que participará virtualmente, também por até 20 minutos. Professor João? Acho que o senhor está sem áudio, professor. Agora está? Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Um grande alento a abertura desse seminário, um nível de maturidade, né, de diálogo, de abertura dos deputados, representando o MEC, Tribunal de Contas, né, militando, né, há tantos anos na educação. Né, é muito grato ver, né, como que evoluiu a qualidade do debate e da abertura da Câmara dos Deputados para avançar esse tema. Eu vou me permitir, eu vou ficar dentro do tempo, vou me permitir uma breve apresentação, né, porque a minha tônica é um pouco diferente, né, dos meus antecessores. Eu concordo com a maioria das coisas que foram ditas aqui, das pessoas, mas eu não acredito na gestão de um serviço que plano de educação leva a alguma coisa. Né? No mundo inteiro, ninguém faz isso há muito tempo. Né? Você abriu o site lá do Instituto de Planejamento Internacional da Unesco, mais de 20 anos que não se fala nisso mais. Já há maneiras mais eficazes de você transformar a educação do que plano. Nós já tivemos vários não sucedidos, né? E as coisas, né, podem se fazer de maneira diferente. Eu vou falar aqui de coisas concretas, vou falar de evidências, sobretudo de evidências, né, e dar algumas ideias que talvez possam ser aproveitadas por aí. Então, uma breve remissão histórica, né, no ano de 2003, nessa mesma Comissão de Educação, presente aqui o pai do deputado Átila Lira, também Átila Lira, nós apresentamos um relatório internacional, ao Paulo Grato estava presente, já dizendo todas essas coisas, né, científicas e evidências, que o Brasil tem uma enorme dificuldade em assimilar. Né, e agora a gente sente que as coisas começam a andar um pouco mais. E muitas das coisas que eu aprendi estudando esse assunto da educação infantil, da alfabetização, né, eu aprendi também, né, não apenas na leitura, na pesquisa, mas no campo. Né? Então, temos projetos em Boa Vista, lá na Família que Acolhe, projeto Nova Semente, em Petrolina, né, um projeto que tivemos durante a pandemia em Bezerros, com leitura dentro de casa, né, o Primeira Infância Melhor, em que a gente também contribuiu, sem falar em projetos de alfabetização, inclusive Teresina e Sobral aqui mencionados, né, desde 2002, 2003, né, usando programas eficazes de alfabetização, a gente já começava a mostrar que só não alfabetiza as crianças do primeiro ano quem não quer, né, por razões ideológicas, por razões outras. Então, embora, né, eu não acredite em planos, eu acredito que é possível mudar e é necessário mudar. O tema que me pediram para abordar, né, não foi comentar metas do PNE, mas falar da relação da educação infantil com a educação escolar, com foco na contribuição da primeira para a alfabetização. Então, eu queria começar, né, se me ajudarem com os slides, né, com a diferença de educação infantil e educação escolar. Né? Na educação infantil, aqui a educação no sentido amplo da palavra, né, a criança ainda não possui raciocínio formal, né, ela tem dificuldade de assimilar e articular princípios e conceitos, e ela aprende brincando. A forma de aprender é muito diferente. Né? Portanto, né, a consequência, né, é que o ensino formal da alfabetização não é adequado. Né? As crianças, elas podem e devem aprender. É o segundo slide. É antes desse, o anterior. É isso. Né? As crianças podem aprender habilidades preparatórias, sim, muito importantes, como a Dali já mencionou várias delas, mas devem ser apresentadas de maneira adequada. Isso é uma definição importante. No slide seguinte, né? Quando a gente fala em educação infantil, né, ela é um fenômeno recente, é muito recente na história. Né? Historicamente, o que acontecia no mundo, né, na humanidade? As gerações transmitiam aos filhos, né, aqueles conceitos, aqueles instrumentos necessários para sobreviver, né, para preservar e perpetuar a vida e a cultura. Né? Isso ao longo de milênios, a educação infantil se dava dessa forma. E na educação infantil, tradicionalmente, sempre teve um papel muito importante a contação de histórias, a conversa do final do dia, né, em que surgiam, né, as fábulas com seus ensinamentos, os contos de fada, né, com as suas contradições, né, e as histórias fantasiosas que davam alento e esperança às pessoas.
e fazem parte, né, desse complexo chamado educação familiar e que contém os elementos centrais que a educação pré-escolar, digamos assim, né, precisa recuperar e ter muita clareza a respeito para que possa ser eficaz. Então, tem uma ideia mais concreta aqui, né? Até o século XVII, a própria categoria infância era mais ou menos desconhecida, né? A infância não era reconhecida como tal, né? As creches, né, os kindergartens, jardins de infância, né, são frutos da Revolução Industrial, de um lado, que cria uma demanda que a mãe trabalhava, e do romantismo, né, que é a ideia do Rousseau, né, daí a palavra jardim da infância, né, a ideia antes ainda do conhecimento da biologia da genética, e que tinha uma sementinha que ia crescer, ela bastava jogar a aguinha ali e algum adulto. Né. Na virada do século XIX para o século XX é que nós temos aí o início da ciência, né, de conhecimentos mais científicos para nos ajudar a entender essa questão da educação infantil. Né. E aí temos ainda vários gêneros, mas um deles, meu ver, é o que mais permanece, que é Maria Montessori, né, que com as suas intuições e com esse conhecimento de médica também, nos deixou um legado muito importante, né, que até hoje, né, é válido lidar com as crianças para preservar a infância enquanto preparamos para as atividades que vêm para frente. Né? E a pré-escola, né, que muitos países chamam ainda kindergarten, jardim de infância, ela só começa a se expandir, né, nos países desenvolvidos, né, em meados do século XX. Né? Dado esse contexto histórico, não é a questão isso aí ajuda, isso contribui, né, para o futuro, para o sucesso escolar das crianças, para a alfabetização. Né? E aí, então, no slide seguinte, vamos começar a ver, né, quais são as evidências que nós temos a respeito disso. Então, o que nós sabemos, né, da genética e da saúde? O que mais influi, né, no desempenho escolar, na vida em geral, é a genética, né, o DNA dos pais. Né? Isso não tem muito como alterar. Depois, a saúde dos pais na concepção e a saúde física e mental da mãe durante e após a gestação. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente quer mudar a qualidade da escola e a qualidade do desempenho do aluno, essas coisas são muito mais importantes do que todo o resto que está no PNL. Porque essas coisas são muito mais determinantes, muito mais fundantes. Quer dizer, antes da criança, tem outras coisas que vão, entre aspas, determinar ou que vão condicionar fortemente aquilo que a criança poderá alcançar. Então, se estamos falando de políticas para mudar a educação, não podemos nos limitar a políticas educacionais, porque outras políticas são, eventualmente, muito mais importantes, muito mais eficazes e, certamente, muito mais custo-eficazes. Depois nós temos condições ambientais. Né? O que nós sabemos de evidência? Saneamento básico. Né? Nós somos um país em que tem mais lixão do que creche. Lixão é veneno. Né? A criança que vive no município que tem lixão, não tem saneamento básico, né? Que não tem água potável, que foi mencionado aqui, ela está condenada a uma vida muito limitada. E certamente uma escolaridade. Né? O nível de estresse, né? A segurança, não só a segurança física, a segurança alimentar, a segurança de sair, entrar num ônibus sem ter tiroteio. Quer dizer, tudo isso afeta o cérebro brutalmente, né? De maneiras irrecuperáveis. E isso nossa sociedade não tem feito um esforço para poder assegurar às crianças o direito de se agir. O atendimento adequado do pré e perinatal, que já teve um avanço excepcional, que os protocolos são atualizados, mas ainda falta muito atendimento na quantidade de mães que ainda chegam no pré-natal, no terceiro, quarto, quinto, sexto mês pela primeira consulta. Então aí tem um espaço enorme, né, de ações que vão repercutir fortemente nas condições de sucesso escolar da criança. Mas chegando mais perto, né, praças em que a criança possa ficar com segurança, para brincar, né, e bibliotecas, né, que é cheia de livros, e cheia de livros infantis, que é a grande carência desse país. Né. Então, muitas vezes a gente pensa, a educação é a escola, não, tem muitas outras coisas de educação que influem muito mais, que têm impacto muito maior do que ações diretas que estão listadas aí no plano que vocês estão apresentando. Né? E seguinte, né? Continuando com as evidências. Né? Mais importante de tudo, né, é a interação com adultos. Aqui entra
pai, mãe, avô, tio, vizinho, babá, creche, o que for. O importante é que a interação com os adultos e a qualidade dessa interação é fundamental. Porque, de um lado, ela possibilita a formação dos vínculos afetivos. É o que dá a ligação da criança com a mãe, com o pai, com a tia, com a avó, esse vínculo chamado primário, que dá para ela o norte da vida, a segurança, para, a partir desse vínculo, ela se ligar aos outros. Então, isso é algo fundamental para dar estabilidade emocional, para dar confiança nas pessoas. Isso é uma variável determinante de sucesso na vida. A comunicação, a interação com os adultos gera confiança, e isso dá estabilidade, previsibilidade para a criança. Ela saber que tem alguém que cuida dela e que tem limites. A interação que desenvolve a linguagem, que já vimos aí, além dos detalhes todos, desenvolve o vocabulário, o conhecimento do mundo, a consciência fonêmica, e, sobretudo, reduz a violência. Uma das pesquisas que fizemos lá nas intervenções de Boa Vista, por exemplo, a gente mediu, quer dizer, os pais, antes e depois de uma intervenção que ensinava a ler e conversar com as crianças, reduziram a violência, pararam de bater nos filhos. Por quê? Porque aprenderam a conversar. Então, todos esses fatores são fatores absolutamente essenciais, de certa forma, determinantes para garantir às crianças condição de sucesso na escola. Parte disso pode ser feito em creche ou não importa, mas é um detalhe importante que isso seja feito em toda a sociedade, sobretudo por aqueles pais que mais necessitam, que estão mais marginalizados das políticas públicas, que é essa questão da equidade que todos aqui têm falado. O que nós podemos concluir a partir dessas evidências? Slide seguinte. Então, primeiro, se você tem só um real para investir em educação, invista em infraestrutura, em saneamento, em segurança, em ambiente saudável, em água potável, porque isso aí ajuda muito mais. Depois o resto vamos ver como é que faz. Segundo, o pré-natal, quer dizer, a qualidade do nascimento. E hoje no Brasil, em que está reduzindo brutalmente o nascimento de crianças, que vão ter problemas sérios aí de várias naturezas no futuro próximo, é algo que se torna, portanto, um pouco mais fácil, porque tem menos gente. Mas isso é algo que precisa dar um salto ainda muito importante. Quer dizer, pré-natal não é só a consulta, é a consulta, o direito dos exames, A pessoa da escola, da classe média no Brasil, ela sabe em que hospital que a criança vai nascer. Por que a criança, que é filha de uma pessoa pobre, não pode saber. Então, há um avanço enorme ainda a ser feito, e tudo isso influi brutalmente na cabeça da criança, naquilo que o cérebro da criança vai se tornar. Em terceiro lugar, e a Fundação Alice Cecília aí já falou, a questão das habilidades parentais, para interagir, sobretudo do primeiro filho, que é quando a mãe, quando a família está mais dócil a ensinamentos e ainda não causou tanto estrago, assim como nós todos, como primeiros pais, causamos aos nossos filhos. Esse é um espaço enorme de atuação, que a sociedade precisa ter, e que facilita brutalmente depois o trabalho da criança quando interage com outras crianças na escola, fora da escola. O acesso a espaços públicos seguros, que é uma coisa que cada vez mais falta no Brasil. Como é que a criança pode ter tranquilidade, segurança, organização mental, que no Rio de Janeiro tem tiroteio, tem isso, tem aquilo, a escola fecha. Então, isso aí são coisas fundamentais, são pré-requisitos para poder ter educação. E acesso a livros, claro, livros à mancheia, livros em casa, livros na biblioteca, livros na escola. E, obviamente, todas essas coisas têm muito mais impacto, mas porque é classe média. Essas coisas, savassandia, como se diz lá na França. Quer dizer. E isso aqui que a maioria das pessoas pobres, e ao grande contingente brasileiro que está nisso, precisa dessas coisas para ter condições de avançar. Segundo conjunto de evidências e as conclusões. Slide seguinte. Quer dizer, o que nós sabemos sobre isso que está se falando tanto aqui de creche? A creche é necessário e útil para a família, não tem dúvida, para a maioria das famílias. A demanda é grande, isso ninguém nega. Mas raramente, eu sublinharia a palavra raramente, contribui para as crianças. E há evidências sobejam sobre isso, inclusive no Brasil. Isso tem que pensar muito bem. Por que é assim e que alternativa que nós temos. Uma das razões é essa. Comumente, ela exacerba os comportamentos negativos. Creche mal instalada, pequena, com pessoas
mal preparadas para estar ali, cria muito mais neurose, além de piolho, essas coisas todas, do que ajuda a criança a aprender aquilo que ela precisa aprender. Mas, né, elas podem contribuir, se forem de altíssima qualidade, que é raro e caro, né, e, sobretudo, para os que mais precisam. Né? Então, estamos falando de algo, né, que é muito mais caro do que muitas outras coisas mais eficazes, talvez priorizar e focalizar, como no caso dos benefícios sociais, é muito mais estratégico e inteligente do que universalizar algo de má qualidade, que não tem impacto e que custa caro. Né? Terceiro, né, ponto. Slide seguinte. Né? Qual o impacto de pré-escola e o que é que nós sabemos de pré-escola? A pré-escola pode contribuir a 1, 2 anos a mais, obviamente depende da qualidade, tem um estudo recente aí do professor Araújo e seus companheiros que falam um pouco sobre isso no Brasil, né? E dentre as contribuições mais relevantes, né, e o Nadalim mencionou, né, estão, né, o desenvolvimento da linguagem, e sobretudo, mais importante, quando a linguagem da casa é mais rara e mais precária, né, a linguagem do não pode, não tem, hoje não, acho bem, uma pré-escola bem feita pode desenvolver linguagem, e sobretudo, né, o controle das funções executivas, aquilo que decorre do que eu mencionei antes, que é aqueles vínculos de segurança, de estabilidade, né, de relacionamento da criança com o adulto, e que são fundamentais na aprendizagem: a atenção, a memória, a persistência e a autorregulação. O professor do primeiro ano pode receber é um aluno que sabe se comportar na sala de aula, que sabe levantar a mão para falar, que sabe ouvir o colega que está falando. Então, essas coisas que são coisas fundamentais, né, para o, entre aspas, currículo da pré-escola. Isso é que pode ajudar. O que mais que a pré-escola pode ajudar, né, em relação à alfabetização? Linguagem e vocabulário. Quer dizer, uma pré-escola rica em fala, em linguagem, vocabulário, em livros de qualidade, que são lidos, apreciados e conversados, né, e emprestados, etc., pode ajudar muito o desenvolvimento depois da alfabetização. A familiaridade com livros de leitura, quer dizer, uma criança que vai numa boa pré-escola, ela aprende aquilo que não é inato e às vezes não aprendeu em casa porque não tinha livro. Na maioria das casas das pessoas pobres brasileiras não tem livro, quando tem uma Bíblia, só a avó que consulta. Né? Isso. Então, essa familiaridade com o livro, não, eu estou lá no anterior ainda. Volta, senão sempre atrapalha isso. Familiaridade com livros e leitura. Né? O que é o livro, o que é capa, o que é índice, o que é autor, o que é parágrafo, o que é letra. Então, toda essa linguagem, essa chamada metalinguagem, né, isso bem desenvolvido na pré-escola, sempre, né, na brincadeira, através das áreas de atividades, ajuda brutalmente a criança que vai se alfabetizar. A consciência fonológica, é brincar com sons, né, das rimas e todas essas particularidades desse conceito, né, o conhecimento das letras, né, que não é inato, que muitas vezes a criança não tem isso em casa, hoje com o celular a maioria das crianças acaba tendo, né, o domínio do princípio alfabético, tudo isso que são categorias importantes, pode se aprender desde que se aprenda, né, brincando. Né? Ou seja, a ideia de que a educação infantil chama educação não significa que a pré-escola tem que ser uma escola da escola. Não é? Quer dizer, a pré-escola só ajuda se ela for kindergarten, se ela for atenta à peculiaridade do modo de ensinar. Então, não tem livro didático em pré-escola, não tem essas coisas. Né? A maneira de fazer, né? O currículo da pré-escola não é currículo que está lá no BCC, é psicologia do desenvolvimento. É o que a criança está para aprender e como é que eu organizo atividades de maneira inteligente e lúdica para que ela se envolva nesse processo. Quais são as implicações disso que eu estou falando, né, para um eventual plano nacional de educação, e eu já falei a minha descrença a respeito. Né? Se existir um plano, né, o que poderia constar dele? Né? Então, políticas nacionais. Então, o que o governo central, federal, no Brasil, hoje, no século XXI, ainda precisa de fazer? Primeiro, a infraestrutura, né? Quer dizer, liquidar com essa questão de falta de água potável, de saneamento básico, da saúde materna e infantil, de segurança. Isso ajuda brutalmente a educação. A educação dará um salto no dia que essas coisas estiverem avançadas. Né? Compara aqui no Rio de Janeiro. Né? Lugar que tem violência brutal, lugar que não tem violência brutal, o desempenho dos alunos é muito diferente. Né? Então, tem muitos alunos que não aprendem, não é por causa do método de alfabetização, porque não tem essas coisas que faltam no país. Né?
Eventualmente, ampliação da licença maternidade e paternidade. A longevidade agora aumentando muito, né? Dá mais tempo para a mãe, para a família, para os pais, para cuidar das crianças. Não tem ninguém melhor do que eles para fazer isso, né? Ampliar acesso e reduzir o custo de livro, sim, mas sem ter livro oficial, livro carimbado, livro que passa pelo juiz, que vai dizer qual palavra que pode dizer. Não, dá acesso, reduz custo, cria sistema de mercado, né? O Tribunal de Contas pode ajudar muito nisso, sistemas de licitação, de tomada de preço, enfim. Dar acesso, reduzir custos, sem ficar querendo vigiar e controlar conteúdos ou ideologias, né? Então, isso eu acho que políticas nacionais são importantes, né? O que é importante dos operadores, das políticas municipais? Nós estamos falando aqui de séries iniciais, que é praticamente quase sempre os governos municipais, né? Primeiro, infraestrutura urbana. Quer dizer, muito mais importante ter praça do que pré-escola, do que ter creche. Praça, lugar livre para brincar, para correr, para encontrar os amigos, para socializar, para interagir, né? Para a comunidade, ajudar a cuidar das suas crianças. Bibliotecas bem equipadas, com livros, com leitores, com espaços. Isso é importante, criar uma cultura da cultura, né? Programas de parentalidade, como eu já falei, né? Ajudar os pais, obviamente, isso é muito mais bem feito por ONGs do que por governos, aí tem várias, né, maneiras de fazer, aí, de novo, Maria Cecília já ilustrou um pouco isso, e, né, estratégias alternativas de atendimento às famílias, sobretudo 0 a 3. Há muitos outros modelos no mundo alternativos à creche, o primeiro deles é mãe, né? Quer dizer, dar um subsídio para a mãe cuidar do filho é muito mais eficaz do que creche, né? Ajudar a pagar uma pessoa, ter vários outros mecanismos que existem, e há pesquisa, né? E, por outro lado, né, desescolarizar a pré-escola, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, vocês podem testar. Peçam um arquiteto brasileiro para desenhar uma sala de pré-escola. Eu aposto que 99% deles vão colocar carteiras uma atrás da outra. Quer dizer, o conceito de escolarização da pré-escola é muito forte no Brasil. A própria escola, a palavra é muito ruim, né? Então, nós temos que desescolarizar a pré-escola. Ela tem que ser rica, tem que ser competente, tem que ensinar muito. Mas a forma de pensar do currículo não tem que ser pedagogia, é psicologia, né? É isso que tem que ser repensado na pré-escola, e que, infelizmente, a pré-escola no Brasil virou um propedêutico, virou um pré-vestibular para o ensino fundamental. E aí ela atrapalha muito mais do que ajuda na alfabetização. E eu queria concluir, né, com essa reflexão de um livro muito interessante, escrito em 1986. Tudo que eu preciso saber, eu aprendi no jardim da infância, né? O que precisamos saber, né? A sabedoria das coisas simples. Compartilhar, ser honesto, pedir desculpas quando errar, lavar as mãos antes de comer, respeitar os outros. E a importância de brincar, a gratuidade das ações, a gratuidade de explorar e de criar, as pequenas atitudes que têm grande impacto, né? E falar, obrigado, desculpe. E assim eu termino aqui também, obrigado, desculpe. Obrigado, professor.